Olá a todos, meus queridos, minhas queridas do signo de Capricórnio. Eu vou fazer a vossa mensagem referente ao mês de novembro. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês. Retirem da mensagem aquilo que vocês conseguem enquadrar ao vosso momento, à vossa energia. Tudo o resto soltem ao universo. Eu vou utilizar 3 decks para a vossa mensagem. O primeiro deck é a energia principal para todo o mês de novembro, ok? Energia principal. A energia principal para as áreas ou para as diferentes áreas da vossa vida, como finanças, emocional, amor ou família, trabalho ou estudos, a espiritualidade e a vossa própria energia, a forma como vocês vão ver ou entrar o mês de novembro, e a clarificação com o tarot ou acrescentar algum tipo de informação mais à vossa primeira energia principal. Quero também agradecer a todos vocês pelo vosso apoio, o vosso carinho, a vossa dedicação. Gratidão, gratidão profunda. Não se esqueçam também de deixar o vosso like, o vosso joinha, o comentário, de voltar a subscrever-se caso tenham perdido a subscrição para que sejam notificados pelo YouTube através dos novos vídeos. Eu também quero deixar uma pequena informação. Como o ano de 2023 está a terminar, as pessoas que têm interesse em fazer mapa astral ou até mesmo um mapa cabalístico também podem entrar em contato comigo ou consultas privadas, porque abaixo do vídeo, na caixinha de descrição, vocês encontrarão todos os meus contactos. Esses contactos são meus e falam diretamente comigo, não há intermediário, é comigo que vocês falam e obtêm todas as informações necessárias. Para quem não conhece o mapa cabalístico é um mapa, gente, para toda a vossa vida, para toda a vossa jornada. Vocês conseguem ver os vossos karmas, as lições kármicas, as dívidas kármicas, a evolução espiritual que vocês têm neste momento de jornada, dá-vos conselhos para vocês concluírem a vossa jornada da melhor forma e alcançarem o máximo de objetividade da vossa vinda à Terra. E por aí fora, olha, é um livro, aquilo é praticamente um livro, gente. Estou-vos a dizer claramente que é um livro, porque aquilo é tanta informação, momentos decisivos na vossa vida e por aí fora. E também vos dá a possibilidade de vocês descobrirem a assinatura de sucesso através do vosso nome. Eu faço tudo isso num só mapa, não há aqui, para isto, para aqui, não. É um mapa com tudo e vai com tudo para vocês. No mapa astral, eu também faço um mapa completo com as progressões, os trânsitos para um ano. Para um ano completo também, não há aqui, não, é completo, é completo. Para mim é completo, é completo. Eu sou assim e vocês já me conhecem. Vamos ver então o que a espiritualidade vos quer comunicar. Eu vou primeiramente para as pessoas que não conhecem o canal, que estão a cruzar pela primeira vez este canal, eu faço sempre uma invocação dos seres de luzes para me orientar e para realmente trazer até vocês os melhores conselhos, os melhores direcionamentos à vossa vida. Caso a mensagem não ressoe com vocês, soltem ao universo, não forcem. Necessidade de uma mensagem mais direta e mais pessoal a vocês, vocês realmente terão que procurar alguém da vossa confiança para que a mensagem seja diretamente à vossa energia, à vossa situação e àquilo que a espiritualidade vos quer dizer a cada um de vocês. Meus queridos seres de luz, trabalhais através do amor, da verdade, da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, amém, em nome do Sagrado Coração de Jesus. Eu invoco todos os seres de luz, anjos, arcanjos, serafins, querubins, mestres ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha intuição, e eu seja apenas veículo e canal de comunicação e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome do coletivo, a mais profunda gratidão, grata por tudo. Gratidão. Vamos ver então que a espiritualidade vos quer orientar. A energia com que vocês iniciam o mês, o porquê da vossa energia,
As vossas finanças, esta queria sair, olha, amor e família. Trabalho ou estudos para quem está no ativo, para quem não está no ativo, avança. E o conselho da espiritualidade para vocês. Vamos ver qual é a vossa energia principal para o mês. Mostrem, por favor, energia principal para o mês de novembro. Capricórnio. E vou baralhar o deck de tarot para que fique já preparadinha as energias para clarificação ou trazer outras informações que vocês necessitam saber ou de estar atentos em relação à energia principal de cada área da vossa vida. Mostrem, por favor, Capricórnio. Capricórnio, gratidão. A energia com que vocês iniciam o vosso mês de novembro. Vocês têm a carta da cegonha. Eu porquê? Gente, amei. Amei. Aqui fala-me, é como se a cegonha e o cão, para mim, é como se vocês tenham a possibilidade de ter aqui algum tipo de anúncio ou de algo novo, mas que vocês podem confiar, ou vocês estão com muita confiança neste novo, ou neste anúncio, ou nesta oportunidade, neste novo passo da vossa vida, ou nova etapa da vossa vida. Interessante. As vossas finanças, nós já vamos ver com o tarô, gente. As vossas finanças. Vocês têm a carta da... eu esqueci-me de avisar. Este deck é um Lenormand, mas ele tem lâminas extras. Tem lâminas especiais, que é o caso que vos saiu nas vossas finanças. Nas vossas finanças saiu-vos a lamparina do Aladim, aquela lamparina mágica. Aqui fala-me em sonhos, desejos a nível das vossas finanças. É como se vocês estivessem a tentar imaginar ou manifestar, porque aqui a lamparina não é algo que esteja muito concreto, mas é algo que vocês estão a desejar na vossa vida financeira. Um sonho, um projeto, ou tirar um projeto da gaveta, ou concluir algum tipo de sonho, desejo que envolva as vossas finanças, como a compra de um carro, ou a compra de uma casa, entendem? Tem muito a ver com o desejo que é produzido ou para ser produzido ou para ser materializado, tem a ver com a questão do dinheiro, a questão monetária, ok? Amor ou família? Amor ou família, vocês sentem as coisas muito lentinhas. Vocês têm a carta do caracol, outra cartinha nova. A carta do caracol. Cuidado com a lentidão, por isso é que vocês devem ter, se calhar, mais confiança ou estarem mais seguros ou protegerem ou cuidarem mais esta novidade que pode surgir aqui. Porque na carta do caracol, para mim a carta do caracol, sabem que é daquele tipo que a gente sente que não sai do sítio, parece que está estagnado, mas está-se a mover, só que a gente não vê aquele movimento que talvez a gente gostaria de obter. Porque o caracol, ele move-se realmente com muita lentidão e pelo caminho faz pequenas pausas dentro da sua carapaça. Ok? Há aqui uma sensação de as coisas andam, mas não estão a andar como eu gostaria. As coisas estão a fluir, mas de uma forma que para mim, isto é, para vocês, se torna talvez demasiado paciência. É como se estivesse
a romper-vos, a desgastar a vossa paciência. É como se vocês tivessem que pôr uma dose extra de paciência. Por isso é que vocês têm que confiar. Confiar. Porque há aqui a necessidade de uma dose extra da vossa paciência, gente. E eu não acredito que vocês sejam muito pacientes, sinceramente. Como signo de terra, vocês gostam das coisas muito firmes, mas firmes, estáveis, mas que não demorem muito tempo. A nível de trabalho ou estudos, vocês têm a carta da carta, ou como mostra aqui algum tipo de proposta, novidades, renovações, contratos, algum tipo de anúncio a nível das vossas finanças que pode vos levar ou manifestar este sonho que está aqui, este desejo que está aqui. Porque a carta, nós já vamos ver o que é esta comunicação. A carta, normalmente, ela indica muito questões de papéis. Ok? É uma comunicação, mas normalmente é uma comunicação não tão verbal, mas mais escrita, seja a nível de contratos, a nível de mensagens escritas, mas é como se houvesse aqui algum tipo realmente de anúncio ou novidade, que para a maioria de vocês será através de papel, ou mudanças de contratos, ou imaginem que vocês fizeram algum tipo de pedido a nível do vosso trabalho, ou transferências a nível de trabalho, a nível de estudos, é como se essa resposta viesse até vocês. Nós já vamos ver se a resposta é positiva ou não, mas que há ali algum tipo de anúncio, comunicação, informação que vem até vocês, vem. O conselho da espiritualidade. A criança. A criança, a nível do conselho da espiritualidade, ela pede para estarem abertos, porque a criança, ela é por natureza aberta à experiência. Também fala do novo início, do novo começo, da necessidade às vezes da gente ser um pouco mais flexíveis. A criança, ela é flexível. A criança, com o espírito de querer aprender ou experimentar ou provar, ela é flexível. Ela não é dura de cabeça ou não é muito... como é que é dizer? Muito fechada, porque a criança, ela é curiosa, ela é às vezes até um pouco rebelde, aventureira, entendem? É como se pedisse para trazer um pouco mais de abertura, talvez, a vocês, à vossa vida e a algumas áreas da vossa vida. Vamos ver o que é que vos diz com o tarot. Gente, mas eu vou-vos passar aqui uma informação importantíssima, porque quando me sai a carta da cegonha com o 13, que é a carta da criança, aqui pode-me falar novidades a nível de filhos, ok? Novidades a nível de filhos. Mas é um extra. Mostrem-me, por favor. Mostrem-me, por favor, o porquê da cegonha. Com o cão, por favor, para Capricórnio. A cegonha. A cegonha, vocês têm a estrela invertida. Por isso é que eu ainda agora falei, sejam mais confiantes, mais leais, mais fiéis, mais segurança, protejam, porque a carta da estrela invertida, ela fala de uma certa insegurança, de um desespero, de uma falta de fé, de uma falta de coragem, ok? Lembra-se que ainda agora falei aqui da criança? Sejam mais abertos, sejam flexíveis, sejam curiosos, sejam... às vezes sejam mais livres, mais
É como não pensem tanto. A criança não pensa, a criança flui. O que é o cão? É como se vocês, em relação a este novo, a carta já saiu, é como se em relação a este novo, vocês tivessem perdido a fé, tivessem perdido a segurança, estivessem tristes, tivessem a sensação que perderam a felicidade, que perderam a coragem. O cão, vocês têm o 6 de copas, a primeira carta que vos saiu foi o 6 de copas. O 6 de copas é como se vocês estivessem realmente leais às memórias, leais à reflexão, a olhar para trás, à nostalgia. Mesmo que vocês tenham perdido, ou em novembro, vocês sintam que perderam a esperança de algo que iniciou ou que se poderia iniciar. É como se ao mesmo tempo vocês estivessem fiéis, leais em relação a essa situação ou a essa pessoa. Porque há realmente aqui as memórias, há a nostalgia, ao olhar para trás, há a reflexão em relação àquilo que foi ou que poderia ter sido o vosso passado. Ou que poderia ter sido o vosso início. Porque o 6 de copas, ele tanto remete no passado como remete na coisa nova. A segunda lâmina que vos saiu, o Hierophante invertido. O Hierophante invertido, gente, aqui pede muito claramente a vocês em relação a esta criança. Porque o Hierophante invertido, ele... E ele às vezes fala muito dos padrões e dos sistemas limitantes que nós criamos na nossa vida, ou que nós vamos desenvolvendo durante a nossa vida. E por isso é que eu digo que o conselho da espiritualidade é como se pedisse, sejam mais como uma criança, sejam mais abertos, sejam mais aventureiros, sejam mais flexíveis, sejam mais... a sensação da experiência, fluir, porque o Hierophante, quando sai, ele pede realmente para libertar pensamentos formados, às vezes até formas ou características muito definidas em nós, porque ela fala realmente em acreditar em vocês, uma nova aproximação, ele refere-se a uma nova forma de agir, de atuar, de comunicar, de mudar às vezes a nossa forma de ser, de mudar às vezes os nossos tais padrões e sistemas que de alguma forma nos estão a limitar a ser ou a fazer ou a ter aquilo que nós poderíamos ter, ok? Porque esta carta fala em rebelião. Rebelião é quando a gente tem que ir contra o sistema, ir contra o padrão, ir contra, às vezes, a nossa própria teimosia, ir contra a nossa própria ego, personalidade, porque aqui, gente, é como se vocês realmente tivessem que trabalhar algo que tem a ver com os vossos morais, com as vossas éticas, com as vossas tradições, e aqui as tradições pode ter a ver com a forma como vocês encaram o mundo, encaram a vida e encaram as pessoas. Interessante esta mensagem. Finanças. Mostrem-me, por favor, finanças. Gratidão. Finanças, vocês têm 4 de copas invertido. Mostrem-me porque deste 4 de copas invertido. Vocês estão a desejar, como ainda agora vos falei, cavaleiro de espadas, lindo. Vocês realmente estão
É como se tivesse aqui realmente algum tipo de desejo, como ainda agora falei, que podem envolver a questão financeira, como comprar um carro, fazer uma compra, fazer uma renovação da casa. Há um desejo que envolve questão de dinheiro, seja ela de que tipo e de que forma for, porque vai ser diferente para cada um de vocês. É como se vocês tenham que realmente ter uma atitude mesmo, assertiva, uma ação direcionada àquilo que vocês querem. É como se vocês tenham que botar garra. O cavaleiro de espadas, ele é daquele tipo de energia que eu tenho informação, depois de obter a informação eu tomo a decisão, e tomando a decisão eu não volto atrás, eu sigo em frente em relação a realizar este sonho. Porque há realmente aqui a necessidade de vocês se manterem, como é que é dizer, se manterem positivos no resultado final. Positivos que vocês vão conseguir, positivos que vocês vão alcançar esta oportunidade, que manter o entusiasmo, a manter o resultado ou o desenvolvimento da conquista que vocês querem. Por isso é que eu ainda agora falei, o cavaleiro é tudo isto, eu tenho informação, ok, eu quero isto, a informação eu vi aquele carro, é um exemplo que eu vos vou dar, eu vi aquele carro XPTO, é aquela informação que eu tenho na minha mente. A minha decisão, vale a pena comprar aquele carro ou não, ou até posso comprar algo mais fraco? Esta é a decisão. É o pró e o contra daquilo que nós estamos a avaliar. Depois de tomar a decisão de dizer assim, não, este carro realmente é aquele carro que eu quero, tenho as condições que eu quero, ou então se não tenho, eu sei que até as consigo obter, eu vou tomar a decisão e vou atrás daquele objetivo. E não volto atrás. Mesmo que eu não tenha os recursos necessários neste momento, eu vou fazer de tudo para ter o recurso que eu quero para este objetivo, ou para este sonho. Eu acho que me fiz entender no exemplo que eu vos dei. Gente, eu tento realmente esmiuçar a mensagem para que vocês consigam entender de uma forma muito clara tudo aquilo que tudo aquilo que a espiritualidade vos quer comunicar, que eu apenas transmito. A nível de amor ou família, mostra-me por favor o que é o caracol. Mostra-me por favor caracol, o que é o amor ou família. Porquê do caracol? Porque é que é preciso aqui uma dose de paciência extra. Para mim é uma dose de paciência extra, gente. Porque vocês podem ser realmente muito cabeça dura. E às vezes esse fato faz com que vocês queiram as coisas à vossa maneira, do jeito que vocês querem, e às vezes não é bem assim. Quando as coisas não vão do jeito que vocês querem, do jeito que vocês planejam, vocês começam a sentir que as coisas não vão bem. Vocês têm o 6 de bastos invertido, estão a ver como vocês estão a ver que é o sentido realmente da perda, do desapontamento, da falha, em relação por isso é que eu digo, vocês precisam de uma dose extra de paciência, porque as coisas estão-se a movimentar, mas não estão a movimentar do jeito que vocês queriam, ou do jeito que vocês tentam que se mova. Porque o 6 de bastos é como dissesse, a vitória está lá. Mas é como se vocês sentissem que esta vitória não chega, por isso o tal desapontamento, por isso a tal sensação de falha, de derrota, de perda, porque vocês, eu volto a repetir, porque vocês têm que colocar aqui uma dose extra de paciência para que as coisas se desenvolvam de acordo com como têm que desenvolver. Mostra-me porquê do 6 de bastos invertido. Lembrem-se que isso pode ter a ver com a vossa personalidade, com as nossas características pessoais,
e como eu digo, capricorniano, por natureza, não quer dizer que sejam todos que têm muito a ver com os outros planetas que tenham no mapa astral, mas por norma o capricorniano é uma pessoa de ideias fixas. Lembram-se da criança, e estas ideias fixas às vezes pode ser muito prejudicial para vocês. Por isso é que vocês têm que ser mais flexíveis, como diz a espiritualidade aqui. Olha, as de espadas. Estão a ver? O as de espadas fala realmente de ter a nova ideia ou de ter um breakthrough. Um breakthrough é quando a gente tem uma solução. Tem aquela solução, tem aquela ideia ou tem aquela comunicação que é verdadeira e que traz o sucesso, gente. É como se vocês realmente tivessem, e volto a dizer, como se vocês tivessem que mudar talvez a forma como vocês estão a ver o movimento da situação a nível de amor ou família. É como se vocês tenham que ter uma perspectiva diferente. O tal não ter uma cabeça dura, ser mais aberto, dar tempo ao tempo, porque cada um tem o seu próprio tempo, cada um tem as suas próprias coisas para resolver e às vezes não é como a gente cisma em obter. A nível de trabalho ou estudos. Mostra-me aqui a carta, por favor, trabalho ou estudos para Capricórnio. Trabalho ou estudos, Capricórnio. Oh, Rainha de Ouros! Eu digo que a nível de trabalho ou estudos vocês podem ter realmente boas notícias, gente. Boas notícias. Porque a carta da Rainha de Ouros, ela fala da orientação a nível de negócio, o ser prático, a estabilidade a nível de trabalho. Mostra-me, por favor, que esta Rainha de Ouros é como se viesse notícias, porque vocês são elemento terra. Rainha de Ouros é terra. Por isso há algo que vocês tiveram a nutrir, a cuidar e que de alguma forma reverte a vosso favor, ok? Reverte a vosso favor. É como se vocês, a experiência que vocês aqui tentaram talvez, ou tiveram medo de não conseguir, digamos que tiveram medo de não conseguir ou de não alcançar, ela ficará por terra. Eu acredito que há aqui uma notícia que vem de acordo com aquilo que vocês colocaram e semearam, atenção, colocar e semear na vossa área de trabalho ou na área de estudos. O conselho da espiritualidade, a criança. Conselho da espiritualidade, por favor. Conselho da espiritualidade, por favor. O porquê da criança para Capricórnio. Carro invertido. Falta de controlo. Gente, há necessidade realmente de direcionamento. Ok? Falta de controlo, perda, dúvida de si próprio ou de si própria. E o 10 de bastos invertidos. Gente, vocês estão realmente... o conselho da espiritualidade é, como eu vos dissesse, é tempo de transformar. Porque o carro, quando está em positivo, quando está assim de pé, ela indica realmente controle sobre a situação, vontade de poder, confiança, transformação, direcionamento, sucesso. Ok? Ela, quando me sai invertida, ela é tudo o contrário. É quando a gente não tem autoconfiança ou está demasiado agressivo, seja connosco mesmo, que às vezes não somos agressivos connosco próprios, é quando nós exigimos demasiado de nós e depois exigimos demasiado dos outros. Falta de controle sobre a situação ou sobre a forma de agir e atuar. E depois o 10 de bastos
É outra carta que realmente a gente tem que soltar excessos de responsabilidade ou excessos, tudo que é em excesso, desde baixo é tudo que é em excesso. E aqui, como é muito referente a vocês, eu acredito que, que vocês tenham que aprender a manejar, gente, desculpem o meu português, a controlar ou gerir melhor as coisas das vossas vidas, as tarefas das vossas vidas, ok? Porque é como se vocês tenham que mudar, fazer aqui quase como um pequeno reset na forma como vocês estão a atuar ou a ser na vossa vida. A energia do vosso mês. Olha, vocês têm a carta dos foguetes. Os foguetes. E esta carta diz-vos assim: a energia positiva está ao vosso redor. É como se vocês estivessem rodeados realmente com energia positiva. Amor e felicidade e boa sorte estão à vossa espera. Gente, estão à vossa espera, mas vocês têm que realmente ter confiança, fazer as alterações que vocês necessitam de fazer para vocês realmente alcançar este amor ou esta felicidade e esta boa sorte que está à vossa espera. Que está à vossa espera. Vocês realmente, é como se me dissesse assim, o mês de novembro é um mês talvez de vocês avaliarem muito mais o vosso comportamento ou a vossa forma de agir e de atuar, para que as coisas, vocês consigam ver as coisas numa perspectiva diferente ou de uma forma diferente. Ok? Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês, à vossa situação, ao vosso momento. Se sentirem que a mensagem não é para vocês, soltem-na ao universo. Não se esqueçam de deixar o vosso joinha, o vosso like, o comentário e a subscrição para que vocês sejam notificados dos novos vídeos. Para as pessoas que precisam de algum tipo de serviço, seja consulta privada, mapa astral, mapa cabalístico, não hesite, abaixo do vídeo vocês encontrarão todos os contactos diretos para obterem as informações comigo. O meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigado.